Aleluia, glória a Deus. Amados, essa oração que nós acabamos de fazer neste momento, ela nos revela uma verdade que tem acontecido de uma maneira muito intensa nos nossos dias. Os nossos pensamentos são continuamente bombardeados. Nós temos visto e percebido que a ansiedade, o estresse, essa batalha, ela tem se intensificado. Na época que Jesus ele estava aqui na terra, e depois ali a igreja primitiva, logo após a sua ascensão aos céus, os cristãos eram tão ferozmente perseguidos. Eles eram lançados ali para serem mortos diante das feras, para ser um espetáculo para as pessoas. Mas quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais os cristãos eram perseguidos, quanto mais cristãos eram mortos, mais e mais a igreja crescia. Nós sabemos que era uma luta de fato muito grande, muito intensa, mas eu quero te dizer, meu amado, a luta que nós enfrentamos hoje não é menor do que a luta que eles enfrentaram. Embora a luta que eles enfrentaram era muito mais na área física, mas eu quero te dizer, o inimigo sempre é o mesmo. E ele vem contra as nossas vidas com o objetivo de roubar, matar e destruir, como é revelado nas Escrituras. Embora nós não temos a perseguição física, principalmente hoje no nosso país, mas a perseguição, a batalha na mente, a batalha espiritual, a informação, a multiplicação da informação, tudo isso se torna uma batalha. O mundo, as riquezas, as metas, os objetivos, os desejos, os sonhos. Quanto mais nós ganhamos, mais nós gastamos, porque não parece ser suficiente, porque há um consumismo exagerado na nossa nação. Tudo isso coopera para gerar em nós uma certa ansiedade e às vezes um medo, um receio. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? É faculdade, é escola particular, é van, são tantos afazeres que tudo isso vai gerando em nós um desgaste. E nós precisamos ficar atento a isso, porque o inimigo vai pegar todas essas circunstâncias adversas para tentar cumprir o seu objetivo, que é destruir, que é matar. Destruir famílias, matar os nossos sonhos, matar o ministério, matar o chamado. Quantos aqui vivem lutas, assim como eu estou dizendo, entende que isso é uma luta, que isso é uma dificuldade, amém? E a palavra de Deus nos fala que tudo quanto outrora foi escrito, se não me engano é Romanos 15, versículo 4, mas eu não tenho certeza, mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a esperança. Eu estava falando na versão revista atualizada, tudo quanto outrora foi escrito para nos gerar esperança, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação tenhamos esperança. Nós aprendemos com os ensinamentos a perseverar nesses dias, a avançarmos. Entenda que a luta é contínua, que a batalha ela acontece na nossa mente. O diabo ele está brigando com
os nossos pensamentos, brigando para assumir o controle dos nossos pensamentos. Por isso que eu digo que a batalha de hoje, ela não é menor, na minha opinião, do que a batalha de antigamente, porque hoje tem muitas e muitas ferramentas que o diabo utiliza para assumir o controle da nossa mente. E eu quero compartilhar alguns textos que foram escritos para nos ensinar a termos paciência e esperança e avançarmos. E um desses textos nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 27. Pode usar a NVI, por gentileza. E diz o seguinte: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Pode deixar esse texto. Olha o que Israel estava dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha queixa, não considera a minha situação, não considera a minha causa. Amados, hoje nós estamos enfrentando essa batalha na mente, porque o objetivo do diabo é nos arremeter a uma crença de que Deus não se interessa por nós. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Quantas vezes nós estamos fazendo essa pergunta no nosso quarto, com a nossa cabeça no travesseiro? Talvez ninguém está vendo o que você está passando, parece que nada dá certo. Você ora, você busca, você faz o que eles pedem para fazer, mas parece que Deus está tão distante. Parece que de fato nós somos esquecidos por Deus. Parece que Deus não se importa com aquilo que nós estamos vivendo, porque para Deus é tão simples, é um pedido, é só Ele responder uma oração. Ele é poderoso, e se Ele é poderoso para fazer tudo isso, por que Ele não faz para mim aquilo que eu tenho pedido por tanto tempo? É tão fácil Deus transformar meu casamento, é tão fácil Deus trazer prosperidade, é tão fácil Deus me dar uma resposta, me dar clareza. Será que eu faço tal curso ou não? Será que eu mudo de cidade ou não? Será que eu aceito essa promoção ou não? Para Deus responder é tão fácil, mas Deus não responde. Simplesmente Ele não responde. Ele parece que de fato Ele não está atentando para a minha oração. Quantos aqui já fizeram orações e perguntas semelhantes que Deus, parece que Deus está distante? Eu quero te dizer, meu amado, é porque você está travando uma batalha. Há uma batalha, o inimigo está querendo assumir o controle dos seus pensamentos, o controle da sua mente, gerando uma crença errada. Amados, esses pensamentos não é porque você não crê em Deus, pelo contrário, é justamente porque você acredita. A dúvida não é uma incredulidade, a dúvida é uma arma do inimigo para gerar a incredulidade.
O importante é o que você fará com a dúvida que veio no seu coração, com o pensamento que está vindo no seu coração. Porque quando o diabo ele age, ele sempre age na surdina, ele é o enganador, ele é mentiroso, ele não vai deixar você perceber que é ele que está por detrás do pensamento. Pelo contrário, os pensamentos virão na primeira pessoa. Você vai pensar: eu sou um viciado, eu sou um limitado, e você vai falar aquilo, porque há uma batalha. Olha o que eles estavam dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação. Amados, quando Israel começou a dizer isso, é porque eles já perderam no campo da batalha da mente. Quando nós começamos a dizer que Deus não se interessa, é porque nós estamos entregando os pontos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 6, no versículo de número 11, uma história também muito conhecida. Quando Deus se aproxima de Gideão, e Deus fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Pode passar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, pode deixar nesse texto, não precisa passar: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderosa guerreira do Senhor. Amados, essa é a palavra que Deus estava falando com Gideão. Porque também o Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações. O diabo vem com mentira e engano. O Espírito Santo vem trazer direção à verdade, vem nos conduzir no caminho da verdade. E quando nós começamos a acreditar nas mentiras do inimigo, nós estamos indo para um caminho de destruição, de morte, de desânimo, de frustração. E quando nós começamos a dar crédito às verdades do Espírito Santo, nós começamos a caminhar num caminho de esperança, de renovo, de descanso, de vitória e de conquista. Então eu quero deixar muito claro para você, amado, você que está nos assistindo nessa noite: a batalha é para formar em você uma crença que contraria as Escrituras. Se você acredita nas mentiras do inimigo, você está trilhando um caminho de morte. Mas se você acredita nas verdades das Escrituras, você vai trilhar um caminho de vitória. Durante os domingos, na parte da manhã, nós temos ministrado o estudo online da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso aí já todos os domingos, 8 da manhã. Se você quiser participar de maneira online, me manda uma mensagem, não paga nada, só estamos estudando a Bíblia. Mas nós, estudando a epístola dos Gálatas, nós percebemos um tratar diferente do apóstolo Paulo. Não sei se você sabe, mas é a única epístola que o apóstolo Paulo não tece um elogio sequer.
E mais do que não tecer um elogio, ele fala aos Gálatas o seguinte: vocês são insensatos. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, amados, ele tece vários elogios. Agora, sabe o que acontecia na igreja dos irmãos ali de Corinto? Era uma igreja cheia de problemas. Cheia de problemas. E se você pudesse visitar a igreja de Gálatas, você iria achar uma igreja, que igreja boa, que pessoal abençoado, que pessoal tranquilo. Agora vamos visitar a igreja de Corinto. Sabe o que acontecia na igreja de Corinto, amados? Não se escandalize, mas lá na igreja de Corinto, lá, sabe o que acontecia? Na hora da ceia, tinha umas pessoas que bebiam vinho e se embriagavam. Quando estava acontecendo o culto, eles queriam aparecer mais, os seus dons. Um começava a profetizar para aparecer, o outro começava a profetizar do outro lado, o outro do outro lado, e aquela bagunça. E ali o apóstolo Paulo tem que ter ordem, tem que ter decência. Quando um fala, o outro tem que ficar calado. Olha que o apóstolo Paulo começou a orientar eles depois. Sabe o que acontecia ali, amados? Tinha um cidadão que estava saindo com a sua madrasta, e a igreja sabia e aceitava. Sabe o que mais que acontecia ali? Tinha um irmão que depois do culto, ele ia para o prostíbulo. Você tem coragem de chamar esse rapaz de irmão? Eles disputavam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro, não, então eu sou de Jesus. Era cada um melhor que o outro ali. Essa é a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo vai elogiar eles. A igreja de Gálatas não tinha nada disso. Mas o apóstolo Paulo vai chamar eles de insensatos. Porque quando o apóstolo Paulo olhava para Corinto, ele via muito problema. E quando ele olhava para Gálatas, ele não via problema. Espera aí, pastor, você está falando que tem que ter problema? Amados, não, eu vou te explicar qual que era a diferença. Quando a igreja de Corinto teve um encontro com Jesus, eles acreditaram que Jesus era o Salvador. E quando eles acreditaram que Jesus era o Salvador, o apóstolo Paulo elogiou eles e falou: olha, é como se ele estivesse dizendo isso: olha, eu sei que o comportamento de vocês ainda não condiz com aquilo que vocês estão acreditando, mas porque vocês estão acreditando de maneira correta, o comportamento vai se adequar. E quando ele foi falar com a igreja de Gálatas, Gálatas também tinha começado como Coríntios, meus irmãos. Mas aí sabe o que os Gálatas estavam fazendo? Eles estavam deixando de confiar que Jesus era o Salvador, e começaram a confiar que eles poderiam dar um jeitinho. E aí o apóstolo Paulo disse: que? Vocês são loucos, insensatos, vocês não sabem, estou parafraseando, essa crença que vocês estão tendo vai mudar a maneira de vocês comportarem. Vocês estão indo para um caminho de morte. Então quando Paulo estava elogiando a igreja de Corinto, ele estava falando assim: vocês estão crendo corretamente, vocês vão colher o resultado dessa crença de vocês. E Gálatas, vocês estão sendo insensatos, confiando na sua força, no seu braço, e isso vai gerar problema lá na frente. Porque o diabo tinha assumido o controle da mente e da forma de crer dos Gálatas. E aí o apóstolo Paulo falou duramente. Mas Jesus tinha entrado no coração da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo pôde tecer elogios, porque ele sabe que a crença correta vai transformar o comportamento. Talvez você pode falar: pastor, então
Eu posso viver no pecado, o importante é eu crer corretamente. É justamente sobre essa crença errada que eu estou falando, que eu estou condenando. Crer corretamente é entender quem Deus é e o que Ele faz em nós e através das nossas vidas. Que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o começo, que Ele é o fim, que é Ele quem efetua tanto o querer como o realizar em nossas vidas. Quando eu deixo o Espírito Santo assumir o controle da minha mente, as circunstâncias, as atitudes, a minha vida de santidade será uma consequência dessa forma correta de crer em Jesus. Quando eu deixo as mentiras demoníacas, seja a religiosidade ou a prisão do pecado, assumir o controle da minha mente, o meu comportamento pode até estar certo hoje, mas obviamente lá na frente, ele vai se adequar àquilo que eu estou acreditando. Se eu acredito numa mentira, o meu comportamento vai ser um comportamento de morte. Se eu acredito numa verdade, as minhas circunstâncias vão se alinhar. Eu estou dizendo, se você precisa entender essa noite, amado, há uma batalha acontecendo na sua mente. O diabo quer assumir o controle dos seus pensamentos para formar em você uma crença errada, um crer incorreto, um Deus mentiroso, um Deus religioso, um Deus que exige aquilo que Ele não está exigindo. Nós sabemos pelas Escrituras que o diabo anda em derredor como leão que ruge, mas escute, amados, ele anda como um leão que ruge, mas ele não é um leão. Nós servimos o verdadeiro leão. Nós servimos o Deus que é o verdadeiro leão. Mas o diabo, ele anda como um leão que ruge, porque ele quer se passar por Deus diante das nossas vidas. E ele começa a nos culpar, a nos condenar e a impor em nossos corações que Deus está distante, que Deus não é conosco, que Deus não nos ajuda, que Deus não se interessa pelas nossas situações. Cada vez que nós estamos pensando dessa maneira, nós estamos ouvindo o rugir do falso leão e dando crédito a ele. Mas a mensagem dessa noite é sobre dar crédito ao leão da tribo de Judá, e não ao leão, ao falso leão que ruge. Saiba que existe uma batalha, e nós precisamos discernir a mentira e a estratégia do inimigo. Volte lá em Juízes capítulo 6, versículo 11, olha como que Gideão estava travando essa batalha. Pode colocar no versículo 11, versículo 12. Isso aqui é Deus falando. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É uma palavra de Deus. Essa é a palavra que você tem que se apropriar. Mas pode passar o versículo. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? É a batalha que está acontecendo. Não se culpe pela batalha, aprenda a discerni-la. Você está aqui para ser alertado que essa batalha acontece hoje, vai acontecer amanhã e vai acontecer sempre. Não tem como, não vai acontecer. A Bíblia fala que o diabo, ele nos acusa dia e noite na presença de Deus. É um ser espiritual, ele vai nos acusar. A batalha sempre vai acontecer.
Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que eu estou vivendo isso na minha família? Se o Senhor é comigo, por que eu comecei um negócio e não deu certo? Se o Senhor é comigo, por que eu perdi a minha família? Se o Senhor é comigo, por que eu estou doente? Se o Senhor é comigo, por que o Senhor não transforma a vida do meu parente, da minha família, do meu cônjuge, da minha vida? Se o Senhor é comigo, por que tem acontecido isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Eu vou no culto, ouço pregação que o Senhor é Deus forte, que o Senhor é Pai que ama, que o Senhor é Deus conosco, mas eu não tenho visto nada disso. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Há sempre uma palavra de Deus, mas também há sempre um ataque do diabo. Você é tão importante, tão importante, tão importante para Deus, que o diabo não vai te deixar em paz. A maior prova que Deus tem um plano e um propósito na sua vida é porque o inimigo se levanta contra a sua vida hoje para te destruir. Porque ele sabe que através da sua vida muitas outras vidas serão curadas, restauradas e transformadas. O diabo se levanta contra você hoje para não ter que lutar contra um pastor amanhã. O diabo quer destruir a sua família hoje, porque ele sabe que através da sua vida muitas famílias serão curadas e restauradas. Mas escute, você precisa decidir em quem acreditar. Se tem uma parte que nós devemos fazer, amados, é voltar a nossa mente, voltar os nossos pensamentos e decidir confiar em Deus. Pode passar. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? O Senhor está falando com você, meu amado. É eu que te chamei, é eu que te escolhi, é eu que fiz questão de você. Deus não fez a escolha errada, Deus não errou quando Ele nos chamou. Mas nós estamos enfrentando esse contra-ataque continuamente do inimigo. Mas eu estou aqui para te falar no nome de Jesus: não dê crédito às mentiras do diabo, não acredite nessas mentiras diabólicas. A verdade é que Deus provou o seu amor para com a sua vida quando Cristo morreu no seu lugar. Como diz as Escrituras em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores. Muitas pessoas estão pedindo uma prova do amor de Deus, mas a prova já foi dada, é Cristo sendo crucificado. Jesus foi separado de Deus para que nós pudéssemos ser unidos a Ele. Jesus disse para Deus: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus foi desamparado para que eu e você fosse amparado. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. Jesus recebeu o pecado e a condenação
para que nós pudéssemos receber a vida, o perdão e a libertação. Você precisa decidir em quem você irá acreditar. O Senhor te escolheu. Pode colocar o versículo seguinte, por gentileza. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão estava vivendo essa batalha. Amados, nós continuamente somos bombardeados com mentiras atacando a nossa identidade. E isso não vai parar. Eu gosto de dar o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E a Bíblia fala que o céu se abriu e ouviu-se uma voz, e a voz disse: Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Logo após, ele foi levado a ser tentado no deserto, e a tentação demoníaca tinha uma mentira escondida, e o diabo disse: se você é filho, transforme essas pedras em pães. E você precisa de entender como que o diabo ele é astuto, mentiroso e sagaz, porque ele omite a palavra amado e ainda questiona a posição de filho de Jesus. E Jesus, ele precisa decidir em quem ele crê, e ele começa a dizer, em outras palavras, é como se ele falasse: eu não tenho que te provar nada. O meu alimento é a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se ele disse que eu sou filho amado, essa palavra me basta. Porque nós estamos buscando outras palavras para confirmar a palavra que já foi dita. Se Deus te escolheu, você é um escolhido e ponto final. Se Ele te chamou, você tem um chamado e ponto final. Porque você tem que voltar ao lamaçal do pecado. Meu filho, você tem poder para viver em santidade, em pureza. Você tem capacidade para avançar, para dizer não para o pecado e sim para a minha vontade. Eu te chamei para você frutificar. Eu te chamei para que você seja uma carta clara e escrita, dizendo a minha mensagem. Eu escolho, eu liberto, eu transformo, eu santifico e eu capacito. Nós somos essa mensagem, essa carta escrita. Nós não precisamos de outra palavra, uma palavra nos basta. Mas quando nós estamos de um lado para o outro nas mentiras, por isso eu te digo, a batalha é na sua mente. Você não pode ser vítima e vencedor. Você tem que escolher em quem você crê e avançar. Decida firmemente no seu coração acreditar na palavra de Deus liberada. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os seus sentimentos estejam te levando para um outro caminho, por mais que a sua lógica humana não esteja percebendo uma saída, eu te digo, amado, decida firmemente confiar e acreditar que Deus é contigo.
Nada pode nos parar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São verdades como estas que nos sustentam, que nos capacitam a avançar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se posicionou firmando-se na palavra e não na mentira, mas ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava exausto, e o diabo não tentou uma vez apenas, mas nós sabemos que pelo menos 3 vezes ele foi tentado, e pelas 3 vezes ele venceu, decidindo acreditar na palavra. O que nos capacita a avançar não são as circunstâncias contrárias, mas é decidir acreditar no que Deus já disse. E amados, ele venceu, mas não pense que Jesus não teve que enfrentar lutas e tentações futuras. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas que estavam à sua volta disseram o seguinte: se você é filho, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Mais uma vez, ele foi confrontado na sua identidade. Sabe, meus amados, se Jesus tivesse descido da cruz, nós não estaríamos aqui. Porque ele não tem que provar nada para o inimigo, porque ele sabe em quem ele estava crendo, porque ele sabia do seu chamado, do seu propósito, ele permaneceu. O ambiente que Jesus estava, aos olhos humanos, morte, derrota, limitação, fraqueza, esse é o ambiente. Não tinha nada de vitória, absolutamente nada. Os discípulos estavam vivendo um momento de luto, de tristeza, de esperanças acabadas, de desespero. Tudo agora acabou. Mas escute, não se paute pelas circunstâncias adversas. Não se paute pelos seus sentimentos. Por isso, entenda que o diabo quer assumir o controle da sua mente, para gerar pensamentos e sentimentos que vão te deixar para baixo. Mas você precisa se voltar para a palavra. A palavra, ela sobrepõe a circunstância. Como diz as Escrituras, que nós recebemos a paz que excede todo entendimento. A lógica via um ambiente de morte, mas a paz, a fé, a palavra sabia que ali, na cruz, Jesus estava expondo o inferno a uma vergonha. Ele estava pisando na cabeça da serpente, ele estava aniquilando o poder das trevas, ele estava destruindo o poder da morte. Por causa da cruz nós somos salvos, por causa da cruz nós recebemos agora o Espírito Santo, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós somos agora mais do que vencedores, e não há condenação mais para nós, porque na cruz ele recebeu a condenação, e agora nós somos livres para dizer sim para a vontade de Deus e não para as mentiras do diabo. Nós somos livres para dizer sim para o chamado e não para os atrasos de Satanás. Somos livres para avançar em fé, permanecer crendo e deixar com que Deus se faça forte através das nossas fraquezas. Somos livres, podemos avançar.
podemos permanecer. Aleluia, glória a Deus pelo versículo: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Volte para Juízes, por gentileza, continuação do texto, por gentileza. O Senhor respondeu, põe o versículo 15: eu sou o menor, o menos importante. Esse era mais um argumento que Gideão estava dando para Deus. Por quê? Porque ele estava sendo bombardeado com os ataques. Na verdade, amados, não sei quantos anos que Gideão tinha, mas ele tinha uma história. Ele já tinha uma história de ouvir falar de Deus e não perceber Deus. Ele disse: os meus antepassados falam dos milagres, mas cadê o Senhor? O Senhor nos abençoou, só ouço falar, mas cadê? Ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava escondido. O lagar era um local de prensar uvas, não era apropriado para malhar o trigo, mas ele estava escondido, porque acontecia que os midianitas, eles entravam e roubavam tudo, levavam tudo e iam embora, mas Gideão estava ali escondido, porque ele precisava de preparar o alimento para sua família. Mas mesmo escondido, ele estava ali cumprindo um propósito, mas ele ainda estava escondido, percebendo tudo isso que estava acontecendo, todos os questionamentos na sua mente. Por que Deus não age? Por que Deus não nos liberta? Por que Deus não opera? Quantos anos eu vou ter que ficar aqui no lagar, escondido, vivendo nessa mesmice? Quanto tempo isso vai durar? E ele, percebendo tudo isso aí, ele estava frustrado, desanimado. Deus olha para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso, valente, poderoso, guerreiro. E ali começa uma mudança, mas a batalha ela continua, e ele começa a dizer: eu sou o menor, não tenho capacidade. Pode passar o versículo. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como um só homem. Pode deixar esse texto. Amados, não importa a nossa limitação, não importa as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, não importa a circunstância adversa, não importa. Saiba que o Senhor é com você. Eu estarei com você, Gideão. Eu estarei com você. Mas a circunstância está dizendo o contrário. Mas isso não importa, Gideão. Isso não importa. Eu quero que você saiba: eu estarei com você. A circunstância adversa, eu não vejo resposta. A cada dia, a cada ano que passa, eu estou quebrando a minha cabeça, eu estou só perdendo tudo. O Senhor é contigo. Você precisa e deve confiar que Ele é contigo. Quando Davi estava sendo tentado, quando Davi estava sendo ali, também sendo bombardeado na sua mente, no Salmo de número 13, pode colocar por gentileza o Salmo de número 13, e ele sendo continuamente bombardeado na sua mente, ele começa agora a falar com o Senhor, e ele fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez é o que você está vivendo. Parece que Deus esqueceu, está escondendo o seu rosto. Mas você vai entender um princípio que Davi aprendeu nesse salmo. Pode continuar. Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou eu dormirei o sono da morte.
Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, diga comigo, eu, porém, mais uma vez diga, eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O que Davi estava dizendo é o seguinte: não importa se a minha lógica está tendo uma percepção de que aparentemente Deus se escondeu de mim, que aparentemente eu sou esquecido. Não importa se eu tenho sofrido angústia dia após dia e tristeza no meu coração. Não importa se noite após noite eu tenho chorado sozinho. Não importa se o inimigo tem alcançado vitória. Eu, porém, confio no seu amor. Eu, porém, confio na sua graça e me alegro na tua salvação. Sabe, meus amados, esse texto, ele representa aquele texto que quando os discípulos disseram para Jesus: para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Se está difícil, se você tem chorado, se as circunstâncias são adversas, se o inimigo tem alcançado vitória, e se você tem sofrido e tem chorado dia após dia, não importa, você só tem que recorrer a Ele. Você não tem para quem ir. Davi fala: Senhor, me responde, eu confio no seu amor, eu confio. Para quem eu irei desistir, te abandonar, dizer não para a tua vontade? Não, jamais. Eu, porém, confio no teu amor. Numa outra versão diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Ele decidiu continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias, mesmo quando a lógica humana não via saída. Ele decidiu continuar crendo. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, eu creio que você tem enfrentado lutas e dificuldades, porque todos nós temos batalhas contínuas na nossa mente, mas você pode permanecer firme e fiel. Lá em Hebreus, no capítulo de número 11, acho que 35, deixa eu achar aqui também para confirmar. Hebreus capítulo 11, 35. Colocou não, né? Diz o seguinte: não é Hebreus 11:35, mas é o versículo que diz o seguinte: não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão. O Senhor vai recompensar a sua decisão de acreditar. Sabe o que acontece, meus amados, com as pessoas que acreditam? E nós podemos voltar para o texto inicial de Isaías capítulo 40, versículo 27. Porque você clama a mim, ó Jacó, e porque se queixa,
Ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Agora é Deus falando. Nunca ouviu falar o profeta falando. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós somos daqueles que são renovados, porque nós esperamos no Senhor. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de toda tribulação. O Senhor é Deus conosco. Aleluia. Pode deixar, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pode passar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O segredo para sermos renovados é fixarmos os olhos em Cristo, naquele que nós não podemos ver hoje, mas nós fixamos os nossos olhos. Um dia Ele próprio enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas, amados, hoje é tempo de manter os nossos olhos fixados em Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que começou a boa obra e há de completá-la. Ele é aquele que nos selou com o Espírito Santo, o qual é a garantia de que um dia estaremos com Ele. E por mais que o inimigo tente, eu te falo, você que entregou a sua vida para Jesus, o inimigo não pode te arrebatar das mãos de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o selo, o Espírito Santo é a garantia de que nós estaremos um dia com o nosso Pai Celestial. Essa mensagem não é para garantir a sua salvação, mas é para que você viva uma vida abundante enquanto nós caminhamos em direção à nossa salvação, que há de ser plenamente completada em Cristo Jesus. E nós, enquanto caminhamos, nós ministramos às pessoas que Jesus está libertando, curando, transformando e restaurando. Nós somos ministros desta nova aliança. Aleluia. Avance, permaneça, desfrute,
saiba que a batalha sempre acontecerá. Os argumentos diabólicos sempre virão, mas nós precisamos dizer: no tocante a mim, eu confio. Basta uma palavra e ela é suficiente. Nós fixamos os nossos olhos em Cristo, nós permanecemos fiéis. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não somos daqueles que retrocedem e perecem, nós somos daqueles que avançam e conquistam. Nós não abandonamos a nossa confiança, porque ela será recompensada. A nossa fé sendo provada e aprovada, ela vai alcançar o objetivo. Nós recebemos poder, salvação e cura e ministramos isso em nome de Jesus. Você que crê, você pode se colocar de pé. Você pode colocar essa palavra em prática agora. Quando você começa a orar, quando você começa agora a dizer não para as mentiras. Escute, a batalha é uma realidade. A sua fé precisa ser proferida. A sua mente está sendo... O diabo está tentando roubar e assumir o controle da sua mente, dos seus pensamentos, colocando mentira e engano. Escute, você vence liberando palavras. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, no versículo 8 em diante, a palavra de Deus nos fala o seguinte, pode projetar, mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, ela está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A palavra está perto de ti, está na tua boca. Você precisa liberar. Você libera a palavra, a fé, dizendo o que Deus diz a respeito de você. O diabo fala que você não pode. Você tem que liberar a palavra de fé dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo fala que você não consegue vencer esse vício. Você precisa dizer que agora você não está debaixo da lei, mas da graça, e que por causa de você estar debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. O diabo fala que você tem que viver como escravo. Você tem que dizer para ele que agora você se tornou filho, porque está escrito: pois a todos quanto creem, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. A palavra está perto. Qual é a mentira que o diabo tem falado para você? Você conhece a verdade? Você conhece a verdade das Escrituras? Talvez você não conheça tão bem as Escrituras, mas eu vou te dar uma dica. Você que é um novo convertido, ou talvez você vacilou não conhecendo as Escrituras, use o nome de Jesus. O nome de Jesus, Ele é poderoso e Ele é sobre todo nome. Você pode usar o nome de Jesus. Pegue essa mentira que o diabo tem dito: pastor, como que eu sei que é mentira? Tudo que gera culpa, tudo que gera medo, tudo que gera condenação, tudo que te leva para um caminho de morte, de desânimo,
são as mentiras do diabo. Use o nome de Jesus e diga essas mentiras agora ao contrário. Você pode estar dizendo: estou te ensinando nessa noite, mais do que um apelo de vir aqui na frente, eu estou te ensinando a apropriar de verdades que vão transformar o seu destino. Você pode dizer: o Senhor é aquele que cuida da minha família, o Senhor é aquele que transforma o meu lar, o Senhor é aquele que salva o meu casamento, o Senhor é aquele que transforma a água em vinho, o Senhor é aquele que segura na minha mão e me sustenta, o Senhor é aquele que me escolheu, e por mais que os anos, as dificuldades sejam tão desgastantes, eu creio, a tua palavra é verdadeira, o teu chamado é real, o teu propósito é uma realidade, o Senhor é Deus que cuida, que ama.